Olá, gente! Estamos aqui para complementar a série dos temperamentos. Hoje vamos falar de mais dois temperamentos, o melancólico e o sanguíneo. Eu sou a Mônica Freitas. Eu sou a Mônica Santos. E eu sou a Mônica Canedo. Então vamos começar pelo melancólico. Então, melancólico é o mais perfeito, né? É o Senhor perfeito. Ele está sempre procurando a melhor forma de fazer aquilo perfeitamente, né? E ele sempre se frustra. Fica frustrado porque não encontra, né? Porque não existe perfeito, né? Não existe a forma perfeita de fazer. Só que ele sempre chega mais perto, né? Então, por isso, os grandes escritores, pintores, né? Os maiores gênios da humanidade eram melancólicos. E o melancólico, ele tem... Fala o quê? Primeiro, defeito ou qualidade? Comecei com a qualidade, né? Depende, qualidade. Perfeccionista pode se dar por um defeito ou por uma qualidade, dependendo, né, do equilíbrio que ele tiver, ou vai pender para o lado do defeito ou da qualidade, não é isso? Exatamente. Né? Se ele for muito perfeccionista, aquilo vai causar mal, né? Porque ele vai sempre estar insatisfeito, né? Vai sempre estar deprimido. É uma das, né, das vertentes do melancólico, antissocial, porque ele sempre está ligado no que ele tem que fazer, nas obrigações, ele sempre vai cumprir. Se mandou chegar 9 horas, ele vai chegar 9 horas. Né? Ele não vai chegar atrasado como sanguíneo, que tá tudo bem, né? Ele vai chegar no horário. Mas o que? Ele também é crítico, né? Até por conta dessa questão dele ser muito perfeccionista, então ele acaba sendo muito crítico, porque ele exige tanto dele quanto das pessoas, né? Ele exige muito. Então ele acaba sendo muito crítico, né? E nem todo mundo recebe isso muito bem, né? E essa crítica, às vezes, ela vem realmente com o peso de querer realmente alcançar a perfeição que não existe, porque você falou, entendeu? Então, se não tá bom, mas para outras pessoas, tá bom, tá legal, tá perfeito, vamos colocar assim, mas para o melancólico nunca vai estar perfeito. Então, ele sempre vai achar um ponto para ele falar, isso aqui não tá bom. Pode estar tudo, né, ali conforme tem que ser. Mas o melancólico realmente ele vai sempre achar uma coisa assim, um pontinho lá, falar, isso aqui pode melhorar, não, isso aqui não tá bom, não é isso? Por isso que ele sempre faz melhor, né? Porque ele sempre está buscando aperfeiçoar o seu próprio. Só que isso é muito bom. Mas se o sentimento não for legal, a coisa vai desandar, né? E outra qualidade do melancólico, o melancólico ele é amigo fiel, sabe? Aquela pessoa que se é seu amigo, é seu amigo de verdade. Ele vai fazer tudo por você. O melancólico não fala mal dos outros, dos amigos, né? Por trás, porque amigo é amigo de verdade. É amigo pra vida toda. E ele se frustra, porque ele projeta no amigo o que ele faz pro outro. E quando esse amigo não atende a expectativa dele, ele vai se afastar, ele vai se isolar, ele vai sair fora daquilo. Aí o que acontece? Ele vai ficar sozinho, né? E o melancólico, ele tem pouquíssimos amigos e às vezes não tem amigo, porque ele está esperando muito do outro e ele, como ele se frustra com ele mesmo, mas ele pode fugir dele mesmo, né? Então ele foge do outro, ele se isola, ele sai, né? Porque para ter um amigo desse jeito é melhor não ter amigo, assim que ele pensa, né? Enquanto outros temperamentos não, eu olho para mim e falo assim, eu erro, por que o outro não pode errar, né? Mas o melancólico, ele não quer errar de jeito nenhum. E então, com isso ele cobra muito dos outros. Exatamente. É egoísta também. Isso que eu ia colocar, ele realmente é egoísta, o melancólico? Ele é muito egoísta porque ele está muito centrado nele mesmo, né? Tudo gira em torno dele. Vamos lá, tem um grupinho ali conversando, falando. Ele vai olhar e ele vai achar que está falando dele, né?
E nunca bem, tá? Ele sempre pensa pelo lado negativo. Estão falando mal. Né? Mas aí você fala assim, no sentido de egoísta, nesse sentido, de sempre achar que o mundo está girando em O torno. mundo está girando em torno dele, tá? Porque geralmente as pessoas têm atributos de egoísta, como as pessoas que assim, uma pessoa que não gosta de dividir, de compartilhar, né? Ele Quer tudo só pra si. Não, um pouco assim, por quê? Ele vai cuidar, isso aqui é meu, ele vai cuidar como ninguém. Então, se o outro Não cuidar não tão bem cuidar, quanto ele. então o que ele faz? Ele protege o que é dele. Né? Na verdade, ele está protegendo, não é porque ele só quer para ele, é porque você não vai cuidar como ele. cuida. Né? Então ele vai ter medo de dividir, porque e se você estragar? E se você não cuidar bem? Né? A cabeça do melancólico é fazer tudo certo. Então, o melancólico é aquele que não gosta de emprestar as coisas, porque ele acha que as pessoas não vão cuidar como ele cuida. Exatamente. Ele não é muito desse compartilhar, né? Não, é o dele, né? E acabou. Sem, sem conversa. Mas não é porque o outro não mereça, é porque ele tem medo que o outro não cuide como ele. Quando ele encontra alguém que tem as mesmas expectativas, tá tudo bem. Só que dificilmente um melancólico vai se relacionar tão bem com outro É melancólico. verdade. Né? Porque o outro melancólico vai ser crítico, ele odeia receber crítica. Mas ele se critica. Né? Mas ele se criticar é uma coisa, ser criticado pelos outros já é outra coisa. Exatamente. E na verdade ele sempre acha que o outro está criticando ele. Até quando não tá. Exatamente. O outro tá só falando alguma coisa, dando uma opinião, né, assim e tal. Mas ele já leva Pro lado pessoal, tudo pro lado pessoal. Aí você acha que isso acontece por quê? Porque realmente ele tem esse problema de receber crítica, ou porque ele acha que se ele recebeu aquela crítica é porque ele não fez tão bem quanto ele poderia ter feito? As duas coisas, né? Porque ele já se acha mal, ele vai ficar deprimido, ele vai ficar mal, porque realmente ele não fez, né? Então aquilo é a morte, né? Para ele. E ele também, assim, quando ele vê que não tá bom, ele mesmo vai se criticar e vai buscar o melhor. Agora, quando o outro vê, aí, né, pra ele isso é muito... Aí eu tava pensando aqui, aí como é que é bom, né, a gente saber, assim, o temperamento das pessoas, não pra, de repente, ficar analisando, mas pra você conhecer, como a gente até falou no outro vídeo, porque aí você vai tomar mais cuidado. Ou não, né? Ou não, porque de repente você vai fazer aquilo ali inconsciente, de repente dar uma crítica inconsciente, ou às vezes até consciente mesmo, você sabe que você vai atingir, quer atingir, você já sabe o ponto aonde atingir a pessoa. Então quando a pessoa ela quer fazer algo, é só ela ir no ponto, né, que sabe que é a pessoa mais vulnerável. Mas quando ela já tem aquela transformação, ela sabe que se ela fizer isso, ela não quer que faça com ela, por que ela vai fazer com os outros? Exatamente. Como a gente sempre fala, não é eu nasci assim, vou morrer assim. Todo temperamento precisa ter interferência do Espírito Santo. Nós precisamos ser mudados, né? Ele nos transportou do Império das Trevas para o Reino da Luz. Hoje a gente vive em outro reino. Então eu preciso de transformação. A Bíblia, ela prega o tempo todinho mudança, né? Mudança de mente, mudança de mentalidade. É até um outro vídeo que a gente pode fazer, né? Sobre mudança de mentalidade. E nós precisamos passar por esse processo. E o melancólico, transformado pelo Espírito, ele já pensa assim, olha, eu não sou perfeito, não vou conseguir, e eu vou respirar fundo e tá tudo bem. Já né? vai exigir menos das pessoas, já vai ser menos crítico. Exatamente. Porque a gente traz, né, sempre os dois lados. A gente está trazendo, né, a realidade do temperamento. Mas crua. Isso aí, nua Pode e crua. ter variações. Exatamente. E quando ele é transformado pelo Espírito, aquilo que era onde vem o equilíbrio. Porque, por exemplo, ele é muito crítico, ele sempre é muito negativo. Às vezes a pessoa fala, o melancólico ele é negativo. Mas quando ele é transformado, você já vê uma outra realidade. Porque aquilo, o pessimismo dele já se transforma em cautela. Ele já pega aquela situação, ele analisa o que pode ser de bom, o que pode acontecer de ruim, e ele já se antecipa aos fatos. Então, o que a gente pode melhorar para isso aqui não acontecer? O que a gente pode fazer aqui para isso aqui não dar errado mais na frente? Então, tipo assim, ele já transforma, o olhar já é outro.
Então, aquilo que antes era ruim se torna útil nas situações que vai acontecer, nos planejamentos, nas coisas que vão serem feitas. Porque ele traz os dois lados, ele não vê a empolgação, que só vê o bom, ele vai trazer os dois lados. Ó, isso aqui vai dar certo assim, mas também pode dar errado por causa disso aqui. Então, assim, ele ajuda. Então, assim, isso que é o legal da gente conhecer o temperamento e ele sendo transformado pelo Espírito. E até você saber lidar com, né, com o outro, como a Mônica falou, a Santos falou, Mônica, a questão de você saber lidar. Não chegue atrasado quando você marcar com melancólico. Isso vai ferir ele, né? Se você marcou com sanguíneo e chegar atrasado, tá tudo bem, ele vai te entender. Agora o melancólico, ele vai levar pro pessoal. Eu não sou tão importante para aquela pessoa ter o compromisso de horário. Ele vai se sentir lesado, né? Porque o tempo dele é importante. Então, quando nós conhecemos os temperamentos das pessoas, a gente aprende a lidar e a valorizar o que ela tem de melhor, né? E nos controlar e até, né, saber lidar com os defeitos. Tanto E evitar dos outros, conflitos, né? Quanto os nossos, Exatamente. Principalmente os nossos. A gente conhecendo o nosso temperamento, a gente consegue, né, de repente, neutralizar aquele ponto que está sendo demais. Né? Isso nada mais é do que aquela parte da Bíblia que fala que nós temos que ter o domínio, né? O domínio próprio. Você saber que aquilo ali está demais, você vai tentar controlar, você vai dominar aquela parte. O temperamento, como você falou no outro vídeo, é o temperamento, ele não, você vai ser aquele temperamento, não é que vai mudar, a pessoa vai deixar de ser melancólica para ser sanguínea, para ser fleumática, mas ela pode se comportar, né, controlada pelo espírito, ao ponto das pessoas às vezes nem conseguir identificar qual é o temperamento da pessoa. Isso acontece muito, né? Quando você... Isso é maturidade. Maturidade. Você fala, nossa, será que fulano é isso? Não, porque você não consegue, né, identificar, porque de tanto que a pessoa é controlada, que você não consegue identificar qual é o verdadeiro temperamento dela. Exatamente. E o melancólico, tudo que ele recebe é com muito impacto, né? Nada é por acaso. Tudo tem um porquê. A mente dele funciona desse jeito. Acho que é por isso que os gênios pensavam muito, né? Porque eles queriam achar a razão das coisas. Eles tinham um ponto, eles não queriam só parar naquele ponto, eles queriam buscar o porquê desse ponto, o porquê disso, né? E eles iam em busca. Aí entra aquilo que a gente falou, o melancólico ele vai com profundidade em tudo. Então, tipo assim, o que um outro temperamento é superficial, aquela situação, para ele não. Ele quer saber o motivo, o que levou aquilo dali, por que acontece. Então, é realmente típico dos inventores, desse tipo de pessoa, porque eles vão a fundo no assunto. E isso é uma característica do melancólico. Isso é muito bom. Exatamente. Né? Isso é muito bom, mas também, se ele receber com muito impacto uma palavra negativa, isso pode arrasar. É porque ele vai ficar ali remoendo aquilo, nada é superficial. Nem o que é ruim é superficial. E, na verdade, às vezes o melancólico ele nem remói por conta de estar chateado, mas para poder digerir aquilo, saber, será que é realmente isso? E às vezes ele nem é, mas como ele já tem essa posição de perfeccionista, ele vai achar que é. Né? E ele vai ficar ali com aquilo ali, ó, muito tempo, vai ficar guardando até ele achar um sentido para aquilo. E o dia que ele acordar e falar assim, não, isso não é verdade, isso aqui não é assim. Né? E é difícil às vezes quando ele acorda. Bom quando ele acorda, é verdade. Porque senão ele vai pendurar aquilo ali para a vida inteira, porque ele não esquece. Então aí entra a parte do melancólico ter aquela questão dele ter e entrar num estágio de depressão, de melancolia mesmo, por conta dessas situações. Quando ele não sabe lidar com isso, ele traz muito aquilo ele interioriza isso, exatamente. E aí ele começa a sofrer com aquilo, e ele não sabe lidar com aquilo, e ele começa, né, a absorver de uma forma muito profunda aquela palavra que ele recebeu, aquela crítica que ele recebeu, e passa a sofrer muito com aquilo, né? Quando você entra, isso ele joga pro pessoal, nem sofre. Mas quando ele consegue, isso é maturidade, né? Não trazer mais pro pessoal, mas ele analisar a situação de fora, meu filho, ele conseguiu achar a perfeição da vida, né? Porque ele vai crescer. Se você entrar na casa do melancólico, sempre vai estar arrumado, sempre vai estar organizado, sempre vai estar as coisas separadas, né?
no setor certo. Então, assim, o melancólico é uma pessoa, vai ser uma mãe dedicada, o filho vai sempre estar impecável, vai sempre estar arrumadinho, né? Porque o melancólico, ele sempre vai buscar a beleza, né? Tanto pessoal, aquela pessoa que vai se preocupar com a aparência física, né? Como eu tô, como os outros estão me vendo, né? Em tudo, e até no que os outros não podem ver, ele tá vendo, né? Então ele sempre vai buscar a beleza, né? Então o melancólico é aquela pessoa que vai ser decoradora, né? Vai ser a pessoa de moda, né? Porque sempre vai estar ligado nessas coisas. Legal, vai ser o gênio, Porque vai é ser criativo, né? é o criativo, porque ele sempre vai buscar a melhor forma de fazer todas as coisas. Então, melancólico. Legal. Então fechamos o melancólico. Tá, agora eu vou falar do senhor sanguíneo. Vamos lá, quem vai falar do sanguíneo? Sanguíneo. É um dos temperamentos, assim, não, igual você falou, nenhum temperamento é melhor que o outro. Mas tem certos temperamentos que é mais fácil de você lidar. E o sanguíneo é um deles, né? É aquela pessoa que você olha e aparentemente, não vamos levar isso a ferro e a fogo, mas que aparentemente não liga muito para as coisas, não liga para nada, né? Compromisso, para ele tá tudo certo, é uma pessoa que geralmente não gosta muito de seguir coisas regradas, com regras, né? Regras para ele é a morte. Ele não gosta de ter uma rotina, ele gosta que todos os dias seja como se fosse uma festa, né? Se todo dia tiver uma novidade, é maravilhoso para ele. Porém, levando isso para o outro lado, para o lado negativo, ninguém consegue viver de festa todo dia. As pessoas precisam ter um compromisso, precisam ter uma rotina e precisa ser cumprida. E o sanguíneo, né, como a gente sempre está falando aqui, aquele mais afeto, o cru, né, vamos dizer, ele geralmente é assim, ele não consegue levar as coisas muito a sério, não é isso? É, porque quando um sanguíneo ele chegar no ambiente, ele quer se comunicar com as pessoas, né? Ele quer se comunicar, ele é comunicativo, ele valoriza cada pessoa. Já viu como é legal você, um sanguíneo chega, ele fala contigo, ele te abraça, ele sabe o seu nome, né? Ele lembra de detalhes de você, então é muito legal, né? É aquele temperamento que é muito fácil de lidar. É aquela pessoa que tem empatia, né? Você tá vendo ali que a pessoa tá meio com uma situação difícil, chega pra cá, vem cá, vamos ali, né? Não deixa a pessoa sozinha. E é aquele que sempre vai dividir tudo que ele tem, porque ele não está preocupado com amanhã, ele vai viver o momento, né? Agora e acabou. Então é um temperamento que as pessoas, a princípio, é um temperamento apaixonante, né? Todo mundo se apaixona pelo sanguíneo. O sanguíneo ele consegue cativar, ele consegue. Só que qual é a parte ruim disso? Ele está muito preocupado em agradar, em se comunicar, mas ele não tem responsabilidade em manter aquilo, porque para ele é aquele momento, saiu dali. É verdade. Ele vive um momento, né? Acabou tudo, ele nem está preocupado com isso, né? Então, o que é ruim isso para o próprio sanguíneo? O que ele mesmo sofre com isso? Ele acaba não tendo consistência, né? Ele começa uma coisa e ele não termina. É instável, né? Exatamente. É impulsivo, né? Na hora, não, vamos, aí chega depois, Acaba o gás, né? Acaba o gás rápido. ele viu que não dá para manter aquilo, né? Fica pesado. Aí você acha que ele vai ficar sofrendo? Não só. Não, ele vai partir para outra coisa que é mais legal, entendeu? Só que ele vai fazer os outros sofrerem. Exatamente, esse é que é o problema. Né? Porque ele vai largar aquele empreendimento lá na metade. Aí se ele pega um melancólico ou um colérico, aí ele vai arrumar uma, vamos supor, não vou dizer uma inimizade, mas uma antipatia, assim, falando, não, fulano não, né? Não dá certo. O melancólico vai cortar ele de cara na lista. Né? A princípio ele vai chegar, vai movimentar, vai, né, encantar todos com a sua beleza, mas depois vai ficar todo mundo com raiva do É aquela que a gente falou, né? O compromisso dele com o horário, ele realmente, ele não, como eu falei, ele não gosta de seguir muita regra. Então você falar, 10 horas, se ele chegar 10h15, 10h30, por quê? Né? Qual o problema? O problema nenhum, não deu pra fazer
né? Mas também tem o seu lado bom, né? São pessoas amáveis, são pessoas simpáticas, são pessoas calorosas. Uma festa não é uma festa se não tiver, né, uns sanguíneos ali para alegrar o ambiente. Se você quer ter sucesso na festa, chama uns 4 sanguíneos aí, 5 sanguíneos. Ele também pode acabar com a festa. Não, Tantas brincadeiras. Vai ter o melancólico que não vai gostar muito, vai ter um colérico ali que vai ficar um pouco estressado com a brincadeira dele. Fora da festa. Não. Mas não podemos falar só isso, tadinho. Ele é, Não, gente, não, ele ele é. é um temperamento muito bom. Ele é uma pessoa que ele preza muito pela justiça, né? Ele é aquele em defesa dos injustiçados. Dos fracos e É oprimidos. isso, é o sanguíneo. Ele gosta de ajudar. Ele tira dele para dar para as outras pessoas. Se ele acha que aquilo realmente ninguém vai fazer, então ele vai lá, mesmo que ele não tenha condições, ele vai lá e faz. Porque é aquilo que a gente falou, ele vive um momento intenso, né? Mesmo que depois ele não vai, igual, por exemplo, você falou, ele vai fazer tudo ali, mesmo se ele não tiver, mesmo que amanhã ele fale assim, gente, não era pra ter feito bem daquele jeito, Agora tá faltando mas já aqui foi, pra tá mim, mas faltando ele aqui vai pra fazer, mim. ele não pensa. Porque ele é intenso, né? Ele vive realmente o momento. Se for festa, ele vai viver aquela festa intensamente. Se for alguém ali com uma dificuldade, ele vai viver aquilo intensamente junto com aquela pessoa, ele vai ajudar, ele vai fazer tudo o que ele puder fazer ali por aquela pessoa, porque ele vive o momento com intensidade. Então, e ele é impulsivo, ele é irresponsável, Não pensa, né? Pra nem fazer, pensa, ele vai, né? Quando vê, já fez. É já o foi. momento. Agora vamos ver um sanguíneo transformado pelo Espírito, gente. Né? Essa pessoa que usa toda essa Clima de emoção, de impulsividade para um lado positivo, né? É cativante, né? E ele usa isso com responsabilidade. Gente, é a melhor pessoa do mundo para lidar, né? Uma pessoa que busca ser sensato, né? O sanguíneo não é, então ele tem que buscar isso para a vida dele. Então, quando Deus entra na nossa vida, não é para falar assim, eu nasci assim, vou morrer assim, não. Né? Você pode ser melhor. Eu sou um sanguíneo transformado pelo Espírito. Eu sou um melancólico transformado pelo Espírito. E assim, deixando o exemplo, né, de sanguíneo assim, na Bíblia, Pedro, né? Como Pedro, a impulsividade, ele sempre falava, chegava primeiro, e quando Jesus falava, todo mundo te abandona, menos eu, é aquele que está ali, bota mesmo a cara a tapa. Sendo que a gente vê que na hora mesmo do vamos ver, não foi bem isso. Não manteve. Justo, mas também quem foi Pedro depois, que ele foi transformado depois do Espírito Santo, né? Gente, eu acho muito interessante aquela parte que a transfiguração, né, de Jesus, ele vai lá e fala, vamos fazer 3 tendas. Não importa. Ele quer estar e aí o momento tá legal, besteira. vamos manter esse momento aqui, porque para ele aquilo ali foi tão, né, interessante, ele falou, vamos ficar aqui, ó. Para que descer, né? Vamos morar aqui. Ele não quer que aquele momento termine. Mas quando Pedro é transformado pelo Espírito, a Bíblia fala assim, olha, você vai ser pedra, né? Porque o sanguíneo não é pedra. O sanguíneo é ar, né? Então, você vai ser pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, olha a transformação. Jesus está falando assim, olha, por mais que você não seja, eu vou te fazer. Né? Então, é isso que nós precisamos buscar. Quando nós falamos de temperamento, a gente está querendo exatamente isso. Eu sou uma fleumática e, gente, como eu já fui mudada. Né? Fui mudada pelo Espírito, até por conhecer isso desde o começo, desde sempre. Né, desde adolescente, como a gente falou. Né? Acho que nós tínhamos uns 17? Isso. Né? 17 anos quando a gente começou a estudar sobre isso. Hoje, isso é estudado até com outros nomes. É verdade. Né? Aí, eu já estudei isso em vários nomes diferentes, poderoso, isso. Né? Então, é bem legal que as pessoas hoje, elas estão entendendo isso, então pode nomear da forma que você quiser, mas você vai
ver que sempre a essência... o básico é que saiu dali mesmo. O básico é o temperamento, o básico de tudo, né? Você pode botar outros nomes e sem problema nenhum de botar. Não tô aqui para defender temperamento. Não, com certeza, porque eu acho até bacana, porque você dá uma cara nova, né? Porque as coisas mudaram. Então, você chegar de repente a uma palavra melancólico, é uma palavra que você olhar assim, nossa, já é uma palavra feia, porque lembra tristeza, melancolia. E o melancólico, em outros, né, em outros estudos que a gente vê, ele vem como perfeito. Então a pessoa vê assim, nossa, não é tão ruim assim. É lógico, tem as mesmas vertentes, a gente tem os mesmos defeitos, mesmas coisas, só que o nome, ele já te reporta uma coisa que não é tão ruim assim. É igual o colérico. O colérico também é uma forma de falar, nossa, colérico lembra cólera, raiva. E ele vem em outro, no estudo, ele vem como poderoso. Vê se não fica mais, né? Poderoso. O fleumático, ele vem como pacífico. E o sanguíneo, ele vem como popular. Quem não gosta de ser popular, né? Exatamente. Então, assim, a gente já estudou, né? Vamos qualquer dia falar isso? Legal, porque tem outros, além desses que eu falei aqui, tem outros também nomes, né, que eles estão dando agora atualmente. É a mesma coisa, a base é o temperamento. Você pensa que não, às vezes as pessoas não estudou tanto essa parte, né, de melancólico, fleumático lá atrás, e ela acha que é uma coisa nova, mas não é, já é uma coisa tão antiga, né? Esse nome fazia sentido na época, né? Porque quem estudou isso foi um pesquisador, um estudioso, um médico. E para ele fazia sentido falar da fleuma, da cólera, que era raiva, mas hoje tem outros nomes, né? E assim, até suaviza, né? É o que você falou, Sim, torna-se sim. mais suave, mais entender, atraente, mais né? atraente para a pessoa querer buscar. Mas não deixa de ser os temperamentos. E assim, para mim, o que eu acho mais lindo da questão do temperamento é que você se conhece e você vê que você tem como mudar, né? E ser transformado pelo Espírito. É o que você falou. Não é que você, vou nascer assim, vou morrer assim. O temperamento, ele não muda. Você é melancólico, você é fleumático, mas você vai ter mudanças, você vai aprender a lidar com o seu temperamento, sendo os seus defeitos e as suas qualidades. Você vai tendo um equilíbrio, né? Porque o importante é isso, é ter o equilíbrio. E através do Espírito Santo você tem essa mudança, você consegue fazer isso. É engraçado que isso está vindo tão à tona agora, né, nessa década agora, porque já foi muito na nossa época, lembra? Que as pessoas, quem tem a nossa idade mais ou menos, conhece, mas conhece pessoas que nunca tinham ouvido falar a respeito disso, né? Estão começando a ouvir agora, porque está vindo com tudo de novo. Se você abre, você já começa, até nas ruas, ver as pessoas falando, né? A respeito de temperamentos, e até às vezes você encontra a pessoa, você fica lá falando, o que é o meu temperamento? É lógico que você não tem como avaliar, mas se você não conhece ela, né? Você tem que conhecer a pessoa para você conseguir pelo menos dar assim, nossa, eu acho mais ou menos você é um sanguíneo, mas o temperamento ele não serve para você avaliar as pessoas, né? Porque o temperamento, como a gente falou até nos primeiros vídeos, ele é uma ferramenta que você usa tanto para você se conhecer, principalmente para você se conhecer. Para você mudar aquelas coisas. Primeiro de tudo. E depois para você conhecer o outro e saber aonde, né, você pode atuar da melhor maneira com aquela pessoa. Conhecer o outro não para apontar os erros e os defeitos, mas assim, eu vejo para você conhecer o outro, para você saber como tratá-lo, como lidar com ele. Porque nós estamos falando aqui do melancólico e do sanguíneo. Gente, são dois polos totalmente diferentes. O melancólico e o sanguíneo. Mas os dois dá para ter um bom relacionamento se cada um souber respeitar, né, o outro ali. O sanguíneo sabe que se ele está lidando com uma pessoa melancólica, chegar atrasado é uma coisa grave. Então o que ele vai fazer? Ele vai se policiar para que ele possa, pelo menos naquela área, ele não falhar nisso, né? Não, com essa pessoa aqui, eu vou tentar chegar na hora. E mesma coisa o melancólico. Eu sei que ele gosta de brincar, gosta de uma pessoa mais descontraída, eu vou me desarmar mais, né? Eu vou entrar mais na brincadeira. Eu acho que é mais ou menos assim, né? E é o casamento perfeito, né, gente? Vou igual a mim, fleumática com a amiga melancólica, eu me policio muito no horário, entendeu? Porque eu não quero ver a minha amiga melancólica estressada, aborrecida o dia inteiro. Então, se a gente marcar um compromisso, procuro chegar uns 10, 20, 15 minutos antes. Prefiro chegar antes do que chegar depois. E o fleumático... Pra não estragar o passeio, entendeu? Pra não... E o fleumático tá tudo bem. Então, se chegar atrasado, não tem problema. Se a pessoa chegar atrasada, ele vai pensar o quê?
vai ficar assim, nossa, Sim, e teve por algum outro problema, lado, aconteceu alguma coisa. por outro lado, o melancólico entender que ninguém é regrado como ele, que as pessoas têm a vida Exatamente. dela, têm as causas dela, os problemas. De repente, se ela chegou atrasada, não é porque ela não tem consideração, de repente, porque realmente aconteceu um problema, um imprevisto. Né? Então, assim, tentar botar o equilíbrio nessas duas partes. Não ser tão radical, levar tudo a ferro e a fogo, como diz o ditado, Nem né? tudo é pessoal. Exatamente. Não é por sua causa. Tem outras coisas. Tem no outras mundo. coisas no mundo, é verdade. Então, Centraliza muito, né? verdade. Então, Fechando esse bloquinho, né, dos temperamentos. Vamos ver aqui, que é uma coisa bem interessante, né, que a gente viu, achamos bem legal, né? Como os temperamentos se comportam no final da semana, no domingo, né? Se programando para a semana seguinte, como é que cada um se coloca, né? Como é que age cada temperamento? Vamos começar pelo sanguíneo. O sanguíneo, ele termina no domingo como? Ansioso, porque procrastinou muito, não fez aquilo que ele deveria fazer, agora ele tem milhares de coisas para resolver, mas ele vai curtir o domingo, porque não adianta mais mesmo, já foi, já passou, e ele grita socorro. Aí tem agora acho que é o fleumático, né? Diga aí. Assustado que já é domingo, ele ainda não decidiu nada, tá só na paz e no sossego. Até porque não adianta ficar estressado. Reage, meu filho. enquanto o melancólico, ele só quer paz e sossego no domingo. Ele quer Netflix dele, ficar lá sossegado, porque todo mundo já estragou a semana dele. Então agora, né, ele precisa fazer alguma coisa por si mesmo. Então, olha, Ele senta para esquecer. aí ele vai falar, ó vida, ó céus. todo mundo é culpado, menos ele. E para fechar, o colérico já é aquele que já levantou da cama no domingo, já organizou a semana dele e a de todo mundo, e está decidido o que vai fazer para o almoço e já deu uns gritos com o fleuma, que ainda está deitado, mandou o sanguíneo cumprir seu dever e mandou o melancólico parar de reclamar. Tá aí, gente. Uma boa resumo, né? Então esse é o resumo de todos os temperamentos. Gente, muito bom ver com vocês. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, até o próximo.